Bem-vindos ao 15º episódio do podcast Atrás do Número. Eu sou Ana Marafig e no episódio anterior falamos sobre a culpa financeira, como ela surge e como impacta as nossas decisões. Hoje vamos dar um passo além e descobrir como transformar a culpa em mudança. Já que a culpa existe e muitas vezes não conseguimos evitá-la completamente, como podemos transformá-la em algo positivo? Como sair do ciclo tóxico da culpa e usá-la como uma ferramenta de aprendizado e mudança? Se a culpa tem sido um obstáculo na sua vida financeira, este episódio é para você. Vamos explorar como ela pode se tornar um ponto de partida para as decisões mais conscientes e alinhadas aos seus valores. Eu espero que ao final deste episódio você se sinta mais fortalecido e preparado para transformar essa emoção em algo construtivo. A culpa é um sinal de alerta e não uma inimiga. A culpa, apesar de ser desconfortável, pode ter um papel muito importante nas nossas vidas. A pesquisadora Brené Brown, especialista em vulnerabilidade e emoções, explica que a culpa é um sinal de que os nossos valores foram contrariados. Ela pode nos ajudar a identificar quais são os padrões de comportamentos que nós queremos mudar. No episódio anterior, falamos como a culpa financeira muitas vezes é alimentada pelo contexto cultural, pelo ambiente, enfim, por padrões externos. Mas e se em vez de nós rejeitarmos a culpa, nós conseguíssemos utilizar ela para entender o que está desalinhado com as nossas escolhas, com os nossos valores pessoais? Quando a culpa ela é utilizada de forma construtiva, ela pode nos motivar a mudanças positivas em áreas da nossa vida como as finanças, a saúde, os relacionamentos. No entanto, se nós encararmos a culpa como uma forma punitiva, ela pode nos gerar paralisia ou até mesmo uma autossabotagem. Então, eu gostaria que você se questionasse o que a culpa financeira está tentando te ensinar. Será que ela está sinalizando algo importante sobre as suas prioridades ou até mesmo sobre os seus hábitos? Eu vou trazer um exemplo. Gosto sempre de trazer exemplos de clientes, obviamente não identificando, para trazer clareza e que daqui a pouco isso ressoe com você. Tem uma cliente que ela ganha muito bem, assim, financeiramente falando, ela tem um rendimento muito bom mensal. Entretanto, por mais que ela ganhe, ela gasta muito. E quando nós iniciamos o trabalho, já estamos há mais de um ano nesse trabalho de mentoria financeira individual, ela tinha muita culpa e muita vergonha por ganhar tão bem e não conseguir economizar, não conseguir guardar, não conseguir ter investimentos. Com a renda que ela possuía, que ela chegou, ela não tinha um patrimônio adequado ou um patrimônio o suficiente, pois ela gastava muito e isso gerava muita culpa. Então nós precisamos trabalhar nos gatilhos emocionais, o que fazia com que ela gastasse e depois se arrependesse, se culpasse. E muitas vezes ela me perguntava, mas por que eu faço isso? Por que eu ajo desta forma? Então, nós precisamos entender os gatilhos, depois nós trabalhamos nos comportamentos dela para adequar em que essa culpa fosse sendo utilizada de uma maneira positiva e não de uma maneira negativa na vida dela. O que ela percebeu? Que ela usava as compras como uma forma de aliviar a ansiedade, o estresse, um dia extremamente cansativo no trabalho, mas que esse alívio ele era temporário e que depois sempre vinha carregado de um arrependimento, de uma culpa. Então nós conseguimos colocar estratégias para ela que conseguisse amenizar essa culpa. Então, ao invés de
ter o hábito de comprar para aliviar a ansiedade ou o estresse, ela começou a correr, começou a praticar uma atividade, voltou, na verdade, a praticar uma atividade que já era prazerosa para ela. Então, nesse sentido, a culpa trouxe algo muito positivo. Ela conseguiu substituir um comportamento negativo por algo positivo e, em consequência, ela começou a não sentir mais culpa e arrependimento. Óbvio que não é um processo linear em que do dia para a noite ela conseguiu fazer toda essa modificação, mas ela foi construindo ao longo do tempo. E você já parou para pensar no que é que está por trás da sua culpa? Quais são as decisões financeiras que te geram culpa? Existe algum padrão que você consegue identificar? Ou daqui a pouco, será que você está se privando de algo por medo de parecer egoísta, de parecer irresponsável e a culpa está impactando na sua vida? É importante a gente entender o que é que está nos incomodando emocionalmente, para que nós tenhamos uma clareza sobre as nossas emoções e assim consigamos ter decisões mais assertivas. É importante também entendermos que existe uma culpa punitiva e negativa e uma culpa construtiva, que vai fazer com que nós consigamos dar este passo além. A culpa punitiva, ela vai fazer com que nós tenhamos uma autocrítica muito severa. Pode nos gerar paralisia, medo, autossabotagem, e ela vai alimentando esse ciclo de repetições de erros. E cada vez nós vamos nos autocriticando e nos autossabotando cada vez mais. Já a culpa construtiva, ela é vista como um sinal de alerta, como um sinal de aprendizado. Assim como diz a Brené Brown, se nós estamos com uma culpa, sentindo esse sentimento, essa sensação de culpa, é porque não estamos de acordo com os nossos valores. Daqui a pouco nossos valores eles estão sendo contrariados. Então precisamos avaliar se essa culpa ela está ferindo nossos valores e tornar essa culpa em construtiva, como sinal de alerta, de aprendizado, que motiva a mudanças positivas e sustentáveis e vai promover o nosso crescimento. Transformar a culpa em mudança vai exigir com que nós mudemos a forma como encaramos a culpa. Em vez de nos punirmos, devemos nos perguntar: o que eu posso aprender com isso? Fazer essa transição não é um processo simples, não é um processo linear. Exige muita dedicação para você mergulhar no seu universo interior. E para isso eu quero te propor um exercício muito simples, mas que vai te ajudar a transformar ou a ter esse insight inicial de como transformar a culpa em aprendizado e mudança. Então pegue um papel e caneta e vá respondendo a estas perguntas que eu vou te fazer. Se necessário, pause este áudio e volte quando você tiver respondido a cada uma das perguntas. Então, quero que você pense em algo que você fez e se sentiu culpado, como gastar demais, não economizar, evitar um investimento ou até mesmo não realizar um investimento em si. E pergunte-se, por que isso aconteceu? O que eu estava sentindo naquele momento? O que eu estava pensando? Quais eram os pensamentos que vinham na minha cabeça naquele momento? E agora, passado aquele momento, a decisão que você tomou, ela estava alinhada com os seus valores, com os seus objetivos de vida como pessoa? Com base nessa reflexão, defina o que você pode fazer diferente na próxima vez que uma situação como essa acontecer. Por exemplo, se você gastou por impulso, você pode criar uma regra de que se você comprou pela internet, você deixe no carrinho essa compra e que você consiga refletir sobre ela por mais um tempo.
ou se você comprou por impulso, você pode fazer a devolução desse produto, desse serviço. Meu objetivo é que você crie essas estratégias e faça um compromisso consigo mesmo, anotando essas ações práticas que você pode adotar daqui para frente para transformar esta culpa em mudança. Esse exercício ele vai te ajudar a ter de forma mais clara e também construtiva uma base para que você consiga tomar decisões mais conscientes no futuro. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a enxergar a culpa de uma maneira diferente, que você pode transformá-la em uma aliada para o seu crescimento. Se esse episódio te ajudou, comenta aqui para mim quais as suas percepções, ou se você quiser enviar o seu comentário lá no Instagram, eu vou adorar ouvir a tua história. E se contribuiu com você, pode também contribuir com outras pessoas. Então eu peço que você envie esse episódio para aquela pessoa que você pensou que pode se beneficiar desta nossa conversa. E lembre-se que a culpa ela não precisa ser um peso que te paralisa. Ela pode ser o sinal de que algo precisa mudar. E você tem o poder de fazer essa mudança. Se inscreve aqui neste episódio, neste podcast, para que você consiga acompanhar e ir evoluindo nessa sua transformação financeira. Obrigada por me acompanhar e até o próximo episódio do podcast Atrás do Número.